Então, rapidamente, essa pandemia, como nós sempre falamos no nosso canal, não era para nem ter nenhum tipo de aula, cara. Era para ser dicas letais, dicas mortais, estilão soco do Tyson, tá ligado? Mas infelizmente, a pandemia chega e a gente é obrigado a uma readequação, até porque esse velho crocodilo aqui é péssimo nas redes digitais. O pessoal acha que eu sei mexer com isso, não sei. Então nós vamos falar aqui agora, de forma tranquila, nos próximos 10, 12 minutos, de algumas questões que abrangem alguns países da América do Sul, tá? E eu vou colocar aqui o nome para você saber aqui. O número 5 aqui seria Venezuela. É claro que eu vou ter que apagar essa lousa de vez em quando, porque senão ninguém vai entender absolutamente nada, tá? Esse país aqui eu coloquei como se fosse a Colômbia. Só tem esses aqui? Não, porra. Esse aqui é como se fosse a Bolívia. Esse aqui como se fosse o Chile. Esse aqui como se fosse nossos irmãos Argentina. E essas 6 e 7 aqui foi motivo de conflitos entre argentinos e ingleses. As ilhas chamadas de Falklands, Malvinas. Isso aqui quase, depois a gente vai explicar algumas situações na Argentina. E essas 7 aqui, né, nós temos um famoso canal, o canal de Beagle. Então foi uma briga entre Argentina e Chile em 1985 pela posse de 3 pequenas ilhas, Piton, Nueva e Lennox. Foi o conflito do canal de Beagle. Então vamos começar rapidamente. Claro que eu vou ser sintético. O objetivo aqui não é nos aprofundarmos em absolutamente nada disso. Com o tempo nosso canal vai lançando algumas situações. Se você entrar no canal, verá algumas situações pontuadas, né, para que você possa entrar em 2, 3 minutos. Isso aqui demora geralmente 10, 12 minutos ou até mais. Colômbia. Vamos começar pela Colômbia. Colômbia, quem lembra do famoso goleiro Higuita, é um símbolo da Copa de 94, se não me falha a memória, de 90. Posso estar enganado. Mas a Colômbia ela é um país interessante. Primeiro porque ela tem saída para os 2 oceanos. A Colômbia ela tem saída para o Oceano Atlântico, que é esse aqui, e o Oceano Pacífico. Ou seja, não depende do Canal do Panamá. Aliás, o Panamá pertencia à Colômbia, se não me falha a memória, até 1903. E os Estados Unidos, temos vídeos onde nós mostramos isso, eles insuflam no Canadá no Panamá esse separatismo, justamente para controlar a construção do Canal de Panamá. O Canal do Panamá, que era uma obra franco-britânica e que depois os norte-americanos eles terminam essa obra, ok? Então vamos por partes. A Colômbia ela foi marcada no século XX justamente por isto aqui, o narcotráfico. Já falamos isso várias vezes, tá? A Colômbia ela vai ser conhecida por esse indivíduo aqui. Ele vai ser o grande líder do narcotráfico, Pablo Escobar, também chamado de El Brujo. El Brujo, provavelmente um dos homens mais ricos do mundo na sua época, segundo a revista Forbes. Já falei isso outrora. O filho dele, né, o Escobar, eu esqueci o nome, Pablo, acho que também Pablo Escobar, não é Pablo Escobar, esqueci, depois eu me lembro o nome do garoto aí, do jovem, né? Jovem não, já está com mais de 40. Ele fez entrevistas, inclusive no Brasil, no Danilo Gentili, né, falando sobre essa parada aí, e que ele se arrepende muito do que o pai dele fez, ele pede desculpas. História interessante para se falar. Mas o que nos interessa é o seguinte: Pablo Escobar, o narcotráfico dominou muito a Colômbia. Você tem que entender que existiram os famosos cartéis de drogas poderosos na Colômbia. Ora, o que é um cartel?
Cartel é um mecanismo utilizado inclusive dentro do sistema capitalista para controlar a produção, controlar a venda e o preço do produto no mercado. Então os cartéis de drogas, eles faziam tudo isso, todo mundo sabe disso. E aqui nós tínhamos o que chamávamos de Triângulo do Ouro, Triângulo do Ouro, que abrangia aqui a Colômbia, abrangia o Peru e abrangia a Bolívia. E havia uma divisão inclusive nas drogas. A Colômbia, a Bolívia, ela tinha as folhas de coca, lembrando a todos que a folha de coca em si, ela não é uma droga, né? Uma droga alucinógena ou qualquer tipo. Muitos cocaleiros, quando retiravam essas folhas, eles mascavam para perderem a fome, tá? E depois usada por algumas indústrias alimentícias e refrigerantes inclusive. E aí depois, se você assistir na série Narcos lá, vai ver mais ou menos como é que foi. Um químico lá descobre, faz uma pasta base, aí o Peru vai ser aonde vai se produzir a famosa pasta base, e a Colômbia, dentro desse comércio, vai fazer a cocaína refinada, né? Isso é importante porque os cartéis de droga, Pablo Escobar só conseguiu realmente levar sua droga para os Estados Unidos com tranquilidade a partir do momento em que ele fez alianças com alguns presidentes da América Central, dentre eles General Noriega, né? Nós sabemos que houve um escândalo chamado escândalo Irã-Contras. O que foi isso, professor? Foi quando aconteceu a guerra do Irã e do Iraque de 1980 e 88. Os Estados Unidos apoiavam o Iraque. O Iraque era um aliado americano. Saddam Hussein era considerado um símbolo do pan-arabismo, quase praticamente para os norte-americanos. Mas aí, como Ronald Reagan tinha prometido que libertaria os reféns que foram feitos logo após a chegada do Ayatollah Khomeini no Irã, aí aconteceu todo o processo ali dos narcodólares que tinham na América Central, que financiaram as armas para o Irã. Foi um rolo danado. Nós temos um vídeo onde explicamos essa situação, não vou entrar nesse mérito aqui, esse mérito entra quando está no Oriente Médio. Então os próprios americanos utilizaram os narcodólares, que eram os dólares conseguidos através do narcotráfico. E muitos ditadores, muitos, entre aspas, caudilhos, muitos presidentes de países da América Central enriqueceram, né? Lavaram a sua burra realmente, encheram as burras de dinheiro. Noriega estava preso, morreu há pouco tempo atrás, mas ficou preso por muitos anos nos Estados Unidos. Então os cartéis, né? Nós tínhamos o mais famoso, que era o cartel de Medellín, e os secundários, que eram cartéis de Cali e Bogotá. Pablo Escobar, ele comandava o cartel de Medellín, e quando você vê no filme, ele comandava praticamente a Colômbia. Ele era um poder paralelo. Ao mesmo tempo que nós tínhamos na Colômbia todo esse processo, e agora esse ano aí, ano passado, o que eu vou falar, depuseram as armas. Na Colômbia também nós tínhamos as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Grupo esse que surge, parece que na década de 50, se não me falha a memória, com o objetivo de reforma agrária, pela concentração fundiária que existia. E aí depois é um grupo que vai se especializar em sequestros e vai ser considerado pelo governo colombiano e também pelo governo norte-americano como um grupo terrorista. Lembrando que os Estados Unidos, eles lançaram um plano, isso é importante, o chamado famoso Plano Colômbia, onde os americanos mandaram agentes do DEA. O DEA é uma agência, né, de combate a drogas norte-americana. Então os americanos sempre tiveram essa situação junto à Colômbia, isso é importante falar, ressaltar, porque você sabe que poderia causar problemas dentro dos Estados Unidos, principalmente o narcodependente tornar-se alguém que onerasse o sistema de saúde e também a queda da produção. Agora voltando às FARC, elas dominaram uma área na Colômbia
muito grande na floresta amazônica. Elas fizeram um poder paralelo na Colômbia. E, ao mesmo tempo, logo depois, começou a ter essas organizações junto com os cartéis. E aí até no Brasil, eu me lembro que na década de 90 trabalhávamos ainda na Polícia Militar de São Paulo, quando foi recebido na época um documento reservado onde se dizia do ataque das Farc na Amazônia. Então isso é sempre um problema, tanto é que nós temos as FARB, Forças Armadas Revolucionárias Brasileiras, que é um braço das Farc. E você deve lembrar também que as Farc depuseram armas agora em 2019 e criaram um vácuo muito grande na Amazônia. Por isso que você está vendo o grande confronto entre PCC, o primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho e a FDN, a facção do norte, lutam pelos espólios da Farc naquela região. A Colômbia, ela veio com seus governos tentando combater a Farc, e ano passado foi feito um acordo junto às Farc. A Colômbia, ela assina tratados, cada vez mais aumentando a sua economia, assinando tratados agora, fazendo parte do bloco chamado Aliança do Pacífico, do qual faz parte a Colômbia, o Peru, o Chile e o México, que segundo alguns é o grande rival do Mercosul. Então nós vamos dar um toque aqui rapidamente e vamos dar uma paradinha Louco Abreu e fazer outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Fala conosco, Jaelvis.